Se eu pudesse sentar hoje com meu eu de 20 anos, eu evitaria muito sofrimento. Eu achava que estava vivendo, achava que sabia das coisas, achava que sabia o que estava fazendo, só que na verdade eu estava só me sabotando. E se você tem entre 20, 22, 25 anos, talvez esse vídeo faça você economizar anos de arrependimento. O primeiro ponto aqui que atrasa a vida de milhões de pessoas no mundo todo é o destruidor de sonhos. É o medo de julgamento. É deixar de fazer as coisas com medo do que vão achar. Eu já fui essa pessoa que passei anos da minha vida deixando de fazer aquilo que eu gostava ou tinha vontade de fazer por medo de julgamento, com vergonha, com timidez. E no final isso daí fez só me atrasar, cara. Quando passa os anos, você olha para trás, você vê assim, caraca, aquele medo, aquela ansiedade que eu sentia por medo de se expressar, o medo de falar em público, o medo de tentar, não mudou nada em minha vida. Aquelas pessoas que poderiam me zoar, hoje em dia nem lembra de mim. O que isso daí agregou na minha vida? Não agregou nada. Então isso daí é um dos maiores destruidores de sonhos. É o cara que tem o talento, cara. Tem tudo para vencer na vida, mas ele tem medo do que a esposa dele pode achar, do que os irmãos podem achar, do que a família pode achar dele. E ele deixa, cara, de conquistar algo por restrição. E muitas vezes ele poderia ter uma vida completamente diferente se ele fosse um cara mais mente aberta, um cara mesmo que metia a cara mesmo, não tava nem aí não para outras pessoas. E muitas vezes você vê uma pessoa ali passando vergonha na rua, gravando um vídeo, mas muitas vezes aquela pessoa ali tá ganhando muito mais dinheiro, muito dinheiro mesmo, sendo besta pros olhos de outras pessoas, passando vergonha em público, mas ela tá lá tentando e arriscando, fazendo algo que milhões de pessoas não têm coragem de fazer. E é isso que eu quero falar aqui, ó, o que acontece. Quando você tem um talento, velho, e você tem medo, ou você tem uma ideia e tem medo de tentar, por medo de aprovação, você estagna a tua vida, mano. Você joga pro universo o teu medo, o que acontece? A tua vida trava, mano. Porque você é único nessa terra. E se você é único dessa terra, você tem que fazer mesmo, independente do que as pessoas vão achar de você. Eu vejo maridos que não acreditam no sonho da esposa. Eu vejo esposas que ridicularizam o marido ou a namorada. Ou o cara ali tem uma ideia, vai falar pra esposa ou pra namorada que quer fazer aquilo, ela fala, não faz, tu vai passar vergonha, e o cara acaba não fazendo, e outra pessoa vai lá e faz, e acaba mudando de vida. E muitas vezes, cara, pessoas que têm entre 20, 22 e 25 anos, elas ficam aquele bug, aquela prisão mental de querer aprovação, de querer fazer as coisas para outras pessoas se agradarem dela, ou ela faz alguma coisa já esperando aprovação, e se ela não tem aquele resultado, ela acaba desistindo. Ela começa algo e vê que tem muitas críticas, aí ela acaba desistindo. Então isso daí, cara, é um dos piores medos é um dos piores destruidor de sonhos, é o medo da aprovação, cara. Medo de julgamento, é deixar de fazer as coisas que gosta com medo do que as outras pessoas vão achar. E eu já passei por isso e eu vi que isso daí é uma perda de tempo, um gasto de energia mental, deixa a pessoa ansiosa e muitas vezes as pessoas têm mais medo do que as outras pessoas vão achar dela do que da própria morte, mano. O medo de julgamento, ele se enquadra entre os medos mais aterrorizantes das pessoas. É o medo de falar em público, o medo do que as pessoas vão achar dela. Então, se você tem um sonho, cara, alguma ideia, um projeto, mete a cara. Não vai se importar com a opinião das outras pessoas, não. Até porque essas pessoas, elas podem até te querer bem, mas não melhor do que elas. Até porque ninguém tá nem aí pra ninguém, cara. Às vezes a pessoa vai te criticar ali, no outro dia nem lembra mais de você. Então não deixa de arriscar, não deixa de botar teus projetos em ação, entendeu? Até porque essas pessoas não pagam tuas contas. No dia que faltar dinheiro para você honrar seus compromissos, nenhuma dessas pessoas vai te ajudar, que é um papo reto. A segunda coisa, cara, que prejudica qualquer pessoa e me prejudicou muito é gastar mais do que ganha. Muitas vezes você não tem nenhum trabalho ali garantido, entendeu? E às vezes você começa
a fazer assim, igual muitas pessoas fazem quando recebe o primeiro salário, é comprar as coisas que gostaria de comprar, entendeu? Só que muitas pessoas metem o pé pelas mãos, porque hoje em dia, cara, naquele tempo tudo bem, mas hoje em dia emprego nenhum é garantido. Principalmente essa nova geração de 20 a 25 anos. O que acontece? A maioria das pessoas, quando recebe o salário, gastam mais do que o próprio valor, criam vários cartões, tem dezenas de cartões, e muitas vezes recebe o dinheiro só para pagar a fatura do cartão. Então ela fica presa nesse ciclo, entendeu? Outras pessoas também pegam o dinheiro, gastam todo final de semana com rolezinho, mulheres, festas, baladas. É algo, cara, que quando você vê, chega nos 30 anos, você vai analisar, olhar para trás, você vai ver que aquilo ali foi só gasto de energia, de tempo e de dinheiro, mano. Entendeu? Porque o dinheiro pode até recuperar, mas ali o tanto de energia, cara, que você desperdiçou de forma desnecessária. E também o cara vai olhar para trás e ver, cara, que você perdeu tempo, mano. Porque a partir do momento que você passa dos 20 aos 25 anos só em folia, em festas e baladas, você tá se atrasando. Porque no dia que você for abrir tua mente, mano, você vai deixar algo que já deveria ter deixado há muito tempo. E aquele período que você tá nas curtição da vida, era o mesmo período que você poderia estar produzindo algo. Era igual eu. Eu tava vendo aqui uns canais de youtubers aqui e eu via, cara, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, no tempo, mesmo tempo que eu tava lá iludido nas coisas da vida, do mundão, nas bagaceiras da vida, essa mesma galera tava era produzindo, com celularzinho ruim, câmera ruim, casa simples, igual tô fazendo aqui agora, no quintal de casa, mas estava lá produzindo, enquanto outras pessoas que não que tinha até mais condição de que eles, tava na farra do dia a dia, curtição, balada. Aí foi passando um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Essas mesmas pessoas que começaram lá no início, com 20 anos, começaram cedo a produzir, hoje em dia estão com a vida totalmente estruturada, entendeu? Carro, vive bem, come bem. E essas mesmas pessoas que ficava na curtição enquanto esses caras estavam produzindo, hoje em dia critica, fica falando esses influenciador, esses youtubers ganham dinheiro fácil. Mas se for para olhar a trajetória, nada foi fácil, pô. Nada foi fácil. Então, o que eu quero dizer aqui, você gastar mais do que ganha, velho, vai te deixar na merda. Vai deixar você estagnado. Porque se você ganha, um exemplo, se você ganha 10, tu tem que pelo menos guardar um. Gasta os 9, mas deixa pelo menos um guardado. Isso aqui fala sobre do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um grande livro que eu até indico para você assistir. Aí o que acontece? As pessoas que chegam nos 20 a 25 anos já chega cheio de vícios, entendeu? Vícios emocionais, frustradão da vida. Quando chega nos 30 anos de idade, ali fica aquela coisa, aquela frustração. Porque muitos, cara, vou ser sincero, eu não tive pai para me ensinar, não. Tudo que eu aprendi foi na tora, entendeu? Então eu aprendi o que era errado cedo, mano. Porque eu não tive pai para me dar uma estrutura, entendeu? Então tudo que eu sei hoje eu aprendi sozinho, ninguém me ensinou, não. Mulheres, festa, balada, quebrando a cara, gastando dinheiro. Aprendi sozinho, mano. Nem foi, não aprendi em escola. Eu aprendi foi na faculdade da vida. Então, o que eu tô falando aqui de forma simplificada, para não alongar muito o vídeo, vai te livrar muito de frustração, entendeu? Pega ali, aprenda a gerenciar teu dinheiro, educação financeira, tem livros como esse que eu indiquei, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária. Entre no YouTube, busque como gerenciar o seu dinheiro. Hoje em dia tem chat GPT. Tudo que você tiver dúvidas, pode perguntar pro chat que ele vai te ensinar. Então hoje em dia só cai no erro quem quer, cara. E muitas pessoas, até pessoas aqui que já tem mais de 30 anos, 40, vai se identificar com o que eu tô falando aqui, porque aqui é uma visão. E eu falo aqui para deixar registrado até pro meu filho mesmo. Eu ensino pro meu filho também coisas que nenhum pai me ensinou, entendeu? Quando eu tive pai, meu pai sempre foi Deus, entendeu? E eu passei na faculdade da vida, que é a maior faculdade que tem nesse mundo. Você pode ter dinheiro que for, mas se você não tiver experiência da vida, cara, você vai cair no mesmo erro. Então isso daqui é o segundo ponto. Gastar mais do que ganha. Aqui é o terceiro ponto. Algo bem simples, é a procrastinação, é você deixar para depois o que você poderia ter feito ontem. Muitas vezes você deixa passar a oportunidade porque você fica empurrando com a barriga, de vez ir lá e fazer logo, se livrar logo.
Muitas vezes na minha vida eu fazia isso, entendeu? Não, amanhã eu vou fazer um exame. No outro mês eu faço um exame, chegava no outro mês eu não fazia. Ah, eu vou começar aquele projeto, amanhã eu começo, chega no dia do projeto tu não faz. Aí fica empurrando com a barriga. E muitas vezes, cara, você deixa de vencer na vida porque você deixa pra depois o que você poderia ter feito antes, entendeu? É igual eu. Quantas oportunidades eu não deixei passar na vida porque eu ficava empurrando. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Enquanto existe amanhã, tu não faz é nada, mano. E aqui é bem simples, aqui eu não vou nem prolongar muito não. Não deixa pra depois o que você pode fazer hoje, porque muitas vezes você vai deixando pra depois, cara, e você acaba se atrasando, entendeu? Quando você vai ver tem tanta coisa acumulada, tanto problema acumulado na tua vida, mano, que você não vai conseguir resolver não. Muitas vezes a gente empurra a sujeira debaixo do tapete. Quantas vezes eu tinha vários problemas, cara. De vez eu resolvi, eu deixava pro outro mês, outro mês. Quando ia ver, cara, acontecia cada coisa na minha vida, mano. De pessoal, familiar, em relacionamento. É igual relacionamento, cara. Às vezes você tem uma mulher ali, a mulher fala assim pra ti, cara, eu quero dar um tempo. E você se pergunta, o porquê que eu fiz, mas tu não analisa, pô. Às vezes a mulher já tá dando sinal há muito tempo ali. Às vezes a mulher fala, eu quero conversar contigo. Falar sobre o nosso relacionamento e você fala, não, depois a gente fala, depois a gente conversa. Às vezes tu tá sentindo algumas dores ali e você faz. Ah, depois eu faço exame. Cara, quando a gente fala assim, procrastinação, mano, deixar pra depois o que a gente poderia ter feito ontem, a gente fala de várias outras coisas, mano, que pode tá atrasando a nossa vida, velho. Eu comecei a raciocinar, comecei a refletir. O exemplo mais clássico é do relacionamento. Às vezes o cara tá num relacionamento lá, ele não valoriza a mulher dele, não leva a mulher pra sair, não dá atenção, ele pensa que é só dinheiro, só levar comida. Igual um velho falou assim pra mim, um velho sábio disse assim pra mim, a mulher, cara, da gente tem que levar pelo menos pra sair, agradar. Ela não é porco não pra gente ficar dando só lavagem não, só dando comida não. Aí quando a mulher termina com o cara se pergunta, mas eu fazia tudo pra ela, e às vezes a mulher só queria falar com você sobre o relacionamento que não tava bom. E quando a mulher fala que quer dar um tempo, é porque ela já terminou há muito tempo. E aqui eu não tô nem papo de relacionamento, não. Aqui é um exemplo de como funciona a procrastinação. Envolve tudo, mano. Envolve o exame que você enrola, a consulta médica que você fica enrolando, o relacionamento que você não valoriza, não analisa para ver se tá bom. Aqueles planos, projeto que você tem, que era para você já ter feito, iniciado, você nunca fala, entendeu? Nunca tira do papel. É desse jeito. Aqui é bem. Só resumindo para o vídeo não ficar grande. Amizades falsas. É o que prejudica a vida de milhões de pessoas e já me prejudicou, cara. Demais. Eu entrar em brigas que não era minha. Entrar em confusão que não era minha por causa de pessoas que eu achava que eram meus amigos. Muitas vezes eu ajudava essas pessoas e no final elas falavam mal de mim pelas costas. Quanto mais eu precisava, ela sumia. É aquela famosa frase: quando você precisa de alguma coisa, cara, você manda mensagem para essa pessoa, para um amigo, uma pessoa que você acha que é teu amigo, às vezes você manda mensagem, a pessoa nem abre, mas ela vê que tá uma mensagem tua lá. Você fala, rapaz, me ajuda aí, eu preciso disso e tal, e a pessoa vira as costas para você. Então, só o que tem, velho. É muitas pessoas que entram na tua vida e você acha que é teu amigo, mas no final tá só te sugando, tá só sugando o teu dinheiro, tá só te jogando energia ruins, não quer que você prospere, entendeu? E, e no meio dessas amizades tem uns ambientes errados, mano. Que muitas vezes essas amizades te levam para esses ambientes errados. E é onde eu vejo muitas notícias, cara, de amigos tirar a vida de outros amigos. Isso não é amigo não, entendeu? São cobras, são víboras. Mas de pessoas que tiram vidas e se elas não tiram, ela manda outras tirar por causa de inveja. É por isso que eu aprendi a me privar, cara. Eu fico aqui no fundo, aqui em casa, aqui muitas vezes sozinho aqui. Às vezes eu tomo uma gelada aqui sozinho, eu escuto uma música do que tá com pessoas falsas, velho. Meus amigos são poucos, meus amigos só conta no dedo. Porque hoje em dia você pode falar com várias pessoas, entendeu? Tu pode falar, pô. Mas nem todas essas pessoas vão querer teu bem. Muitas dizem que é teu amigo, mas na hora do vamos ver, a maioria pula do barco, entendeu? Fica sozinho, só tu lá, pô. Igual eu uma vez lá, mano. Quando eu era mais novo, tinha uma pessoa que ficava todo tempo querendo meu celular. E nesse tempo eu fazia capoeira. Eu tinha aqui uns 17 anos, 18 anos, fazia capoeira. Num dia uma menina na capoeira me deu uma lapada na minha perna, um chute na minha perna que eu não conseguia andar não, cara.
E se tu acredita, pô, quando eu falei pra essa pessoa que eu precisava pelo menos de uma ajuda pra me levar, pra me segurar assim pra mim, porque eu tava mancando, essa pessoa simplesmente me deu o celular e foi embora. Eu fiquei sozinho lá, mano. Nunca esqueci. E eu nunca esqueci também de dezenas de pessoas que diziam ser meus amigos, que já passou na minha vida e no final nunca foi, pô. Pessoas que 10 anos depois fingem que nem me conhecem e diziam que eram meus amigos, andava em casa e tudo. Então, pra não alongar muito esse vídeo, presta atenção com as tuas amizades. Nem todo mundo que você anda, cara, que você sorri junto, é teu amigo, é teu bem. Seja discreto, seja privado. Não fique falando muito teus sonhos. E eu vou falar isso no próximo vídeo. Eu vou falar desses assuntos mais isolados. Porque se eu for falar tudo que eu sei aqui, cara, que eu já passei, o vídeo vai ficar muito longo. Outra coisa pra fechar aqui, o que atrasa as pessoas é a falta de visão. Com 20 anos, poucas pessoas têm a visão, cara, a longo prazo, de 20 a 25 anos. É raramente você vai ver uma pessoa ali com a visão a longo prazo. A maioria quer ficar empinando moto, quer ficar fazendo loucuras, entendeu? Sabendo que aquilo ali pode arriscar a vida. Elas não têm a visão da casa própria. Uma coisa que eu não tinha, eu vivia num mundo assim, acordava de manhã sem direção na vida, só acordava, tomava café, trabalhava no modo automático. Aí chegava em casa, chegava no final de semana, ia curtir pra falar na minha cabeça pra tirar o estresse da semana. E eu não planejava, cara. Uma visão a longo prazo, cara, será que eu vou ter dinheiro? Como é que vai ser minha velhice? Quanto que eu preciso juntar? Cara, eu moro na casa dos outros, eu preciso ter minha própria casa. Eu não tinha essa visão, mano. E quando a pessoa não tem essa visão, ela entra, pô, em amizade tóxica, começa a fazer as coisas que atrasam elas, entendeu? Porque elas não têm visão. E muitas vezes na minha vida eu não tinha essa visão, entendeu? Então, tenha visão na tua vida, cara. Pega esses conselhos. Isso daqui eu tenho o quê? Eu tenho 30 anos de idade, mano. Mas se eu tivesse esse conhecimento, cara, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, mano, eu já estaria em outro patamar, em outro nível. Mas foi necessário porque eu não tive uma estrutura para isso. Eu não tive pai para me ensinar, pô. Aprendi tudinho, aprendi sozinho nessa selva da vida. E hoje eu posso ensinar pro meu filho. E isso daqui que eu falei hoje foi algumas coisas, porque senão o vídeo ia ficar enorme. E se esse vídeo fez você se identificar, deixa aí no comentário, fala aí tua idade, se você já passou por essas coisas, por alguma dessas coisas. Porque muitas vezes teu comentário ajuda outras pessoas, entendeu? E aqui é papo reto, é só a realidade da vida, sem enfeite, sem ler roteiro, é só mesmo vivência. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais assuntos aprofundados. Tamo junto, quem fala é João Del Rio.